Complicado isso aqui, hein, que Jesus está falando aqui. Misericórdia. Sacerdotes contra o anticristo. Aí está aqui. Visto que os sacerdotes têm um papel fundamental a desempenhar em adiar o tempo do anticristo ou derrotá-lo quando ele se manifestar, ixi, suas faltas, né, as faltas dos sacerdotes têm repercussões terríveis, né, porque Deus contava com os sacerdotes, né? Conta, né, com eles. É por isso que Jesus repreende seus sacerdotes no trecho a seguir, expondo 4 falhas mortais já encontradas entre muitos deles na década de 1940. 27 de janeiro de 1944, Jesus diz: é uma página triste de olhar, de ditar, escrever e ler, diz a Valtorta. Mas é a verdade, deve ser contada, escreva, é para os padres. Então Jesus diz, é uma página triste, é ele que fala. É uma página triste de eu ditar para você, escrever e ler. Mas é a verdade, deve ser contada, escreva, é para os padres. Nossa. Eu chamei de pastores, não chamei de solitários, nem de capitães. Ixi. O solitário vive sozinho, o capitão marcha à frente de seus homens. Mas o pastor está no meio do seu rebanho e zela por ele. Ixi. Ele não se isola, porque o rebanho se dispersaria. Ele não anda na frente, porque as ovelhas desatentas do rebanho se desviariam do caminho e seriam vítimas de lobos e ladrões. O pastor, se não é um louco, vive no meio do seu rebanho. Chama-o, junta-o, vai e vem incansavelmente ao lado dele. Vai à frente dele nos assuntos difíceis. É o primeiro a testar as dificuldades. Alisa-as como o melhor que pode. Esforça-se para tornar seguras as vias estranhas, o caminho estranho. Então fica num local difícil para ver suas ovelhas passarem. E se ele vê uma ovelha medrosa ou fraca, a coloca em seus ombros e a carrega para além do local perigoso. Uau! E se o lobo vem, ele não foge, mas se lança sobre o pastor. Então o lobo não foge, ele se lança sobre o pastor, na frente de suas ovelhas e as defende. Então se o lobo vem, o pastor não foge. O pastor não foge. Ele se lança na frente de suas ovelhas e as defende. Uau! Mesmo à custa da morte para salvá-las. Ele se imola por elas. Nossa, a pessoa que vai ser padre tinha que ler isso, né? Ele se imola por elas para saciar a fome da fera, para que assim não sinta mais a necessidade de despedaçar, não sinta a necessidade de despedaçar. Quantas feras existem contra as almas? Ixi. O pastor não se perde em conversas inúteis com os transeuntes e não se diverte pelas costas com coisas que não lhe cabem. Ixi. Ele cuida do seu rebanho e isso basta. Ixi. Ixi, 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 misericórdia. Agora olhe, não parece ler o capítulo 8 de Ezequiel? Primeiro ídolo, ciúme. Pastores, vocês deveriam ser caridosos, certo? Caridosos. Caridade para induzir os outros à caridade. E o que você é? Ciumento um do outro. Você se ofende se um leigo te critica. Mas vocês não criticam um ao outro muitas vezes injustamente? O superior critica os subordinados. O subordinado critica os superiores. Você fica com ciúme se um de vocês é notado, se um outro se sai melhor do que você, se um de vocês se torna mais rico. Isso que deveria horrorizá-los é pelo contrário que dá água na boca ao máximo. Então isso deveria horrorizar você ver um padre rico e não sentir inveja. Isso deveria te horrorizar. É pelo contrário que dá água na boca o máximo. Mas eu era o eterno sacerdote rico. Eu era rico. Eu, Jesus. Seja perfeito e você será notado e elogiado.
E por mais que você deva se preocupar apenas para a glória de Deus, seja perfeito e você fará o bem no único propósito digno de sua vestimenta, o de trazer almas para Deus. O segundo ídolo, na verdade, muitos ídolos, as várias heresias que se substituem em você o credo que você deveria ter. Ixi. Então tem muitas heresias já em 1940, imagina hoje. Você também, como 70 anciãos de que fala Ezequiel, são ídolos insensáveis. Cada um o ídolo que ele prefere. E você faz isso no escuro, esperando que os olhos das pessoas não possam vê-lo. Mas eles vêm e você os escandaliza. Os fiéis e as pessoas em geral são como crianças, não parecem estar a espreitar, mas nunca param de ficar de olho e de ouvir os adultos. Mas você não sabe que mesmo que as pessoas não vejam, Deus vê. Porque então você emite seu incenso diante do poder do ouro ou do homem? Não noto do alto do meu trono muitos dos meus padres estão ocupados dedicando seu tempo naquele tempo que eu lhes dou para passar em sua missão sacerdotal, dedicando seu tempo nos negócios humanos e para aumentar seu bem-estar? É verdade, tem muito padre que só pensa no bem-estar dele. Até mesmo quando eles arrumam a igreja, compram as coisas para a igreja, né? É só, às vezes, pensando nisso. O carro, a casa, sempre cada vez mais, né? E ajudar a família, guardar dinheiro na poupança, ter dinheiro para viajar, marcar viagens com a paróquia para poder ir junto, né? Interessante. Às vezes é passeios que não tem nada a ver com religião. O meu padre agora vai no passeio que não tem nada a ver com religião. Ele marcou um passeio para um parque aquático. Então não tem nada de religião. É muito estranho, né? Sim, eu vejo isso. Eu não percebo e isso me enoja. Então ele não nota do alto do trono os padres fazendo as coisas que deveriam fazer, mas sim fazendo coisas que são de interesses humanos, conforme está no livro do céu. Sim, eu vejo isso. Não percebo. E isso me enoja. Muitos de meus sacerdotes abjurando minha lei para obedecer à lei dos homens, miseráveis, esperando honras e dinheiro. Sim, eu vejo isso. Ó padres politizantes, também as igrejas também eles fazem de tudo para arrumar a igreja, para depois cobrar um dinheiro bom, né, por casamentos, né, que vão ter na igreja. E eles também aceitam celebrar casamento às vezes em outros lugares, também cobrando também, né? Cada um se vira do jeito que dá, né? Sinédricos de hoje, que se lembrem, porém, que fim o sinédrio encontrou precisamente nas mãos daqueles a cujos pés eles jogaram suas consciências e quebraram a minha lei. E eu não digo mais nada. Isso é tão longe que no que diz respeito à humanidade, o resto virá do eterno e justo juiz. Terceiro ídolo, os sentidos. Sim, existe isso também. E eu não digo mais nada em respeito ao meu megafone, né? Respeito à minha porta-voz, né? Mas que cada um se examine para ver se no lugar onde estão as únicas mulheres lícitas de serem lembradas com amor por um sacerdote, minha mãe e sua própria mãe, pode haver uma deusa pagã. Pense, você me toca, você me recebe. Então até isso eles estão fazendo, meu Deus do céu. E isso é o suficiente. Não coloque o mais puro em contato com uma carne manchada de desejo. Então, assim, os sentidos. Então, se eles têm algum problema com mulher, né? Se mulher é um problema para eles, os padres ficam falando que a mulher é um problema, é um não sei o que lá. Aí eles também falam mal das mulheres em geral, né? E não pensam nas mulheres lícitas de serem lembradas com amor por um sacerdote. Por acaso a minha mãe e sua própria mãe, Nossa Senhora, pode haver uma deusa pagã, né? Então, pensando na Nossa Senhora como uma pessoa, uma mulher comum, também acabando pensando em outras coisas em direção à mulher, né? Quarto ídolo, a adoração do Oriente, aceitas. Sim, isso também. E eu não deveria olhar para muitos de vocês com indignação e ter muitas as repreensões que fiz aos fariseus e doutores da lei do meu tempo. E eu não deveria acender algumas luzes entre os leigos que me amam, como muitos de vocês, não por compaixão pelas almas que vocês deixam no frio, no escuro, na impureza,
as almas para as quais vocês não são um caminho para Deus, mas um caminho que conduz para baixo. Então, o que eu acho legal de Jesus, ele falou, quando falta pastor, ele é o pastor, né? Então, assim, a gente não está jogado aos traços, nunca, porque ele fala nos livros várias vezes, nesses escritos das místicas, ele fala várias vezes, quando faltar ajuda humana, você tem a mim, eu não vou faltar, porque ele é justo. Então, ele vem, né, e se coloca à nossa disposição. Então, por isso que a gente está bem amparado, porque falta padres, falta os padres. Então, agora nós temos Jesus diretamente como nosso sacerdote cuidando da gente, né? Ah lá. Então, a gente não está jogado às traças, entendeu? Isso que eu acho bom, né? De caminhar nesse tempo, porque Jesus acaba sendo obrigado a vir pessoalmente cuidar da gente. E como você usa repetir a minha palavra e pregar a minha lei, quando a palavra e a lei são uma condenação para você? Que aqueles que estão imaculados se tornem ainda mais puros, que aqueles que são contaminados possam purificar-se. A humanidade está em uma grande bifurcação. Dois caminhos se ramificam, um sobe para Deus e o outro desce para Satanás. Ixi. Nessa bifurcação há uma rocha. Esse é você, se você se transformar em um baluarte e um ímpeto para o primeiro caminho. Satanás não invadirá e as almas serão impelidas a Deus. Mas se vocês forem os primeiros a rolar pela encosta de Satanás, então o padre ele tem que ficar sendo uma pedra para barrar o caminho das almas para ir para Satanás. Mas ele não faz isso. Então, se vocês são os primeiros a rolar pela encosta de Satanás, arrastarão com vocês a humanidade, né? Com o tempo previsto para os horrores do anticristo. E embora ele deva vir, ai daqueles que antecipam sua vinda e a prolongam, porque ele deixará de viver na hora marcada para a eternidade. Quanto mais tempo de sua estada, mais almas serão perdidas. Estes não serão vingados, lembre-se disso. Ora, se o seu Deus vê o pardal que morre, como não poderia ver uma alma que morre? Aqueles que o matam, sejam eles quem forem, terão de prestar contas a mim e eu devo decretar. Então, aí alguns padres, às vezes, se colocam como pedra, né? Como o padre Jonas, que morreu, né? E ele, não posso dizer que ele não se colocou como uma pedra para barrar o caminho da gente em direção a ele. Porque ele avisou bastante, falou bastante sobre o anticristo, sobre a nova era. Então, que Deus o tenha, né? Nos seus braços nesse momento e dê a recompensa para ele e para muitos outros padres, como ele, que tentaram, pelo menos, ajudar a gente, né? Eu achei interessante ele falar que não chamou eles de solitários nem de capitães, porque realmente eles não eram para ser como monges, né? Solitários eu entendi aqui nesse sentido, de monges que vivem nos castelos lá, como é que chama? Nos mosteiros, né? Nem de capitães, porque na verdade pastores era para eles entenderem o sentido da palavra pastores, né? Hoje esse sentido totalmente se perdeu, né? Você vê a maioria dos padres não quer orientar ninguém, não tem tempo, não tem paciência, não tem amor para orientar a gente. A gente vê isso nas confissões, né? A maioria dos padres, fora o comportamento deles, as confissões são muito mal feitas, né? São muito rápidas, o padre tem sempre pressa. Aqui é uma dificuldade para marcar uma confissão, porque o padre tem muitos compromissos, então eles se tornam mais capitães do que pastores, né? A maioria é capitão, está à frente, né? Tem que estar à frente de tudo, não delega poderes para nada, para ninguém, se ocupa de tarefas administrativas e gosta disso, né? Como se o padre fosse um chefe, né? Ali de uma empresa e esquece das almas, né? As almas ficam perdidas como cego em tiroteio. Ninguém sabe orientar ninguém e quem deveria saber não está nem aí. Então é muito triste mesmo, mas eu achei interessante essa distinção de palavras, né? Porque Deus é simples, né? Que eu estava meditando ontem um trecho. Deus é simples, então era para ele simplesmente, o simples de Deus é isso. É você interpretar a palavra e entender o sentido dela. E seguir, né, esse sentido da palavra pastor.
o que é um pastor, né? Eles deveriam simplesmente aprender isso, a serem pastores. É muito sério, né, isso que Jesus está falando. Tô indo trabalhar, né, aí eu vi aqui no trânsito, né, no caminho, uma pessoa que estava no ônibus e acho que ela passou mal. E aí o ônibus parou para chamar o bombeiro. Aí o bombeiro, ele para o trânsito todinho. Ele liga a sirene, ele faz um monte de coisa. Vem a pessoa passa mal, né? E alguém chama o bombeiro que tem alguém passando mal aqui. Eles vêm um bando, né, de homens, um caminhão, liga a sirene, para o trânsito, entra na contramão, sobe no canteiro, faz o que for preciso para salvar aquela pessoa, para poder atender o que ela tá querendo naquele momento, né? A necessidade da pessoa salvar, né? Porque ela às vezes tá tendo um infarto, não sei, qualquer coisa que acontecer. O bombeiro, ele vem na hora, é rápido. E ele faz, ele nem segue as leis dos trânsitos, não. A pista aqui lotada, eles entram na contramão, invadem tudo com aquele objetivo de salvar a vida da pessoa, né? Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, o sacerdote então devia ser isso daí, né? E assim, o bombeiro, ele sempre está disponível. A gente liga, não tem impedimento, assim, já tem um número que você liga, não tem nenhuma trave, nada. Você liga na mesma hora, eles chegam, rapidinho. Então, tem vários, né, para te atender. E aí o sacerdote, quando você precisa de salvar uma alma, meu Pai do céu, para ter um sacerdote para te ajudar, não é fácil não, não é fácil achar um não. Como Jesus falou, né, eles estão como capitães e estão à frente, ou isolados, ou então como capitães à frente do povo. Então eles são inacessíveis. Essa é a realidade. Eles são inacessíveis. Esses dias mesmo que eu tava com esse problema no meu casamento, que eu tô resolvendo esse problema, eu precisei de um sacerdote, porque eu queria ir junto com meu esposo conversar com o sacerdote. E eu mandei mensagem para um que eu conheço, que é difícil até ter o telefone de celular deles, né? Mas eu mandei para ele uma mensagem, ele nem respondeu. Eu falei que eu precisava de ajuda. Imagina, gente, uma ovelha, imagina a situação de Jesus, que Jesus vê. Uma ovelha uma ovelha ferida, que vê a outra ovelha ferida e fala: pastor, eu tô precisando de ajuda. Eu tô precisando de ajuda. A outra ovelhinha que tá ferida. Você pode me ajudar? Ele nem responde. Não fala nada, nem que sim, nem que não. Simplesmente ignora. Ah, Michele, ele tá ocupado. Devia estar ocupado com as almas. Se ele tivesse ocupado só com as almas, ele ia me atender. E ele tem meu contato. Então ele sabe lá meu nome, ele vê lá meu nome, Michele, preciso de ajuda. E ele não responde. E aí, Michele, é só você ir lá. Vai eu lá falar com ele. A secretária não deixa não, você não tem acesso ao sacerdote assim não. Esses dias eu fui numa igreja, tentei falar com o sacerdote. Não, não tem ninguém aqui. Não tem não, eles estão escondidos, gente. Vai você procurar um sacerdote só se você for amiga deles. Se você for das pastorais, se você for do meiozinho lá da panelinha, você tem acesso, você tem o telefone dele. Se for um coordenador de pastoral, se for uma pessoa conhecida lá na igreja, ele atende, com certeza. Mas você, leigo, desconhecido, eu não tenho o telefone do meu pároco, eu não tenho acesso a ele. Eu não sei, se eu precisar dele para igual eu poderia estar tendo o apoio dele nessa situação, não tem não. Tem não, eles não eles estão escondidos, eles estão como capitães à frente e as ovelhinhas estão perdidas e eles não estão vendo não. A gente está caindo nos abismos e a gente vê os outros caindo e a gente fica desesperado. Desesperado modo de falar, né? Porque graças a Deus, Deus vem, né?
Ele mesmo. A gente não está jogado porque o próprio pastor, o próprio Deus vem em nosso socorro. Eu não fiquei desamparada de jeito nenhum, nunca. E nem um segundo Deus me desamparou e não me mostrou o que eu devia fazer, o que eu devia falar, como o, o padre está falando, né? O padre Duarte de Lara falando que a palavra de Deus é luz e a gente tem que estar com ele o tempo todo, ouvindo Deus o tempo todo, porque ele sempre vai te mostrar o que é que você tem que falar, com quem que você tem que falar, o que você tem que fazer, e ele manda as pessoas, como ele mandou, como a Aline me ajuda, né? Demais, glória a Deus, que tenha as almas que falam com Deus, que vivem na vontade de Deus para te ajudar, porque se não fosse isso, o que eu ia fazer, meu Deus do céu? O que eu ia fazer? O sacerdote, não achei ajuda neles, não achei não. Eu procurei. Poderia ter insistido mais? Poderia, mas nem sei se eles iam conseguir me ajudar como a Aline me ajudou, como Deus me ajudou através dela. Não sei se ele ia conseguir, se Deus ia conseguir falar com eles como fala com ela. Né? Teria que ser. Nossa, não é qualquer. Igual o padre Duarte Lara falou. Nem é todo. Tem que ter cuidado, porque tem uns que estão no erro. Então é complicado, nossa, muito complicado. Então, mas graças a Deus, o próprio Deus vem em nosso socorro, glória a Deus, nas alturas. Por causa disso, isso é verdade, é real, eu vejo isso. Aí o padre estava falando, o Duarte Lara, falando uma coisa muito importante. Ele falou: a gente tem que ouvir Deus o tempo todo. Não é só, tem gente que fala assim: ah, eu ouço Deus quando eu vou no retiro, mas você vai no retiro uma vez por ano? Tem que ser. E os outros dias? O que você vai fazer? Como que você vai fazer para saber aonde você tem que ir a cada segundo da sua vida? O que você tem que falar a cada hora? Cada situação que se apresenta, o que você tem que falar? O que você tem que fazer? Qual é a vontade de Deus? Você tem que ter intimidade com Ele, falar com Ele o tempo todo, para Ele te guiar, né? Você não sair de perto dele. Ele é esse pastor que está no meio das ovelhas e não sai, não. E dá a vida pelas ovelhas. Nossa Senhora, se não fosse Ele mesmo... Mas a vontade dele é que os pastores, os que ele deixou na terra, né, os sacerdotes, fossem esses pastores que estão no meio da gente, dando a vida pelas ovelhas. Igual os bombeiros. Os bombeiros fazem de tudo para salvar a pessoa. E eles, gente, os bombeiros, eu acho tão lindo. Porque eles sofrem se eles não salvar uma pessoa. Se eles não conseguirem salvar, eles sofrem. Gente, teve um bombeiro, a coisa mais linda. Eles dão a vida pelas pessoas às vezes. Eles entram no fogo mesmo e morrem para salvar alguém. Então o sacerdote devia ser esse, igual Jesus está falando aí, né? Que ele vai na frente e ele enfrenta o inimigo para salvar a ovelhinha. E aí o bombeiro, uma vez, a minha colega, ela ficou. Até hoje ela chora por causa dele, ela era amiga dele. Teve um incêndio numa mata. E aí tinha uma pessoa, tinha gente, né, que tava lá nesse incêndio. Aí eles foram de helicóptero e o bombeiro desceu para pegar o corpo da pessoa, acho que para tentar salvar, acho que ele não sabia que a pessoa estava morta, né? Mas assim, ele desceu lá no incêndio para salvar a pessoa já estava morta, então ele desceu mesmo assim e ele morreu. Só que aí o outro já estava morto e ele morreu para salvar, pensando que, né? Enfim, ele morreu, entrou num lugar com muita fumaça. Eu acho que ele aspirou a fumaça que ele aspirou, e ele ficou lá tentando. Mesmo eu acho que não sei o que aconteceu direito, eu sei que ele morreu, e muitos morrem salvando os corpos, né, das pessoas. Então o sacerdote não ia morrer, né? Ele ia ficar mais vivo que nunca se ele entrasse no fogo cruzado para poder salvar as almas. Ele ia ficar mais vivo ainda. Mas é muito sério, muito sério. Eu percebo muito isso, essa distância dele, sabe? Esse ser inacessível. Nossa, e quando a gente precisa de confissão? Quando a gente precisa de confissão, meu Deus, como é difícil, porque se você vai, por exemplo, fazer uma confissão de vida, né? Uma pessoa que acabou de se converter,
15 minutos não dá para fazer. Eles marcam as confissões, você tem no máximo 10, 15 minutos para falar. Só que você passou a vida inteira pecando, você tem uma hora de... Passou a vida inteira pecando, então claro que você não vai ficar com minúcias, né, com escrúpulos, você tem que falar, mas tem que ter tempo. Então é complicado demais. Aí vai você procurar um sacerdote para fazer uma confissão de vida. É muito difícil. Nesse tempo do advento, devia estar tendo mutirão de confissão para a gente se preparar para o Natal. Eles deviam estar falando sobre isso. Não, eu fui à missa aquele dia, eu fiquei com amor do coração. O padre falando da ceia de Natal, misericórdia. Que a gente tem que preparar bem a casa para receber as pessoas. Senhor Jesus Cristo, misericórdia. Ele devia estar falando falando, ó, vai ter mutirão aqui todo santo dia, o dia inteiro vai ter padre aqui para atender a confissão, porque a gente tem que ter com a alma linda, maravilhosa, perfeita para receber o Senhor que vai nascer. Devia ser só isso que eles deviam estar falando, mais nada. Nem lembrar que existe ceia de Natal. Isso aí é preocupação das cozinheiras, das mães de família. A gente sabe muito bem o que tem que ter na ceia de Natal e como que a casa deve estar. Isso aí é assunto de mãe das mães, das mães. Não precisa nada do sacerdote estar preocupado com isso. Então é muito complexo mesmo. Realmente, Senhor, é uma página triste de ler, mas que tem que ser dita. Tem que ser dita, tem que ser meditada, tem que ser falada, tem que saber, porque ainda mais a gente que vive na vontade divina, porque aí o que a gente falar, o sacerdote vai ouvir na mente dele. Esse clamor, essa dor que eu estou sentindo no meu coração, essa dor por causa disso, para ele se converter. Então é isso, amém. Nossa, esse texto aí de Jesus é incrível, né? Aí ele falou, né? Jesus falou. Os padres um tem ciúme do outro, e aí um tem ciúme quando o outro está mais rico. Isso devia ser um motivo dele se escandalizar com o outro que está enriquecendo. E que os leigos, as almas, os fiéis são como crianças, né? Que ficam escandalizados. Eles escandalizam a gente com algumas atitudes. Que a gente é como criança, que a gente não fica bisbilhotando. A criança não fica bisbilhotando o que o adulto está fazendo, mas acaba ouvindo. Meu filho ouve tudo que eu falo. Ele acaba prestando atenção, ouvindo uma coisa ou outra, né? E a gente acaba ouvindo e fica escandalizado. Então, assim, eu vi esses dias, no dia teve uma noite lá do pastel, lá na minha paróquia. Aí eu vi o padre falando com meu esposo, inclusive, ele falando que ele tinha emprestado não sei quantos mil para a irmã dele, ele falou assim, eu tenho um lote, não sei aonde, que custou não sei quantos mil, caro, bem caro. Eu tenho um lote lá, eu vou terminar, vou quitar ele em tanto tempo, não sei o quê. Eu fiquei olhando assim, eu falei, o que o padre quer lote? Não entendi, né? Assim, porque ele tem um lote no nome dele, ele investe em lote, ele tem lote. Aí ele falou que ajudava a irmã dele, que fazia isso para ajudar a irmã dele, comprou não sei o quê. Eu sei que ele ficou falando de comprar e vender, de investir, de dinheiro. Esse dinheiro, assim, muito dinheiro, né? E eu fiquei olhando assim, mas na minha cabeça o padre não tinha nada. Ele não tinha nada no nome dele, nada, que ele vivia com o dinheiro do dízimo só, e que do dízimo não, do dinheiro lá que é determinado lá, que retira para ele, né, que tira da parte do dízimo, que era só isso, que ele não tinha nada, que ele não pensava em nada dessas coisas. Na minha cabeça era assim, eu fiquei assim, meu Deus, né? E ele falando abertamente, falando pro meu esposo, falando comigo, assim, falando pras crianças, né? Ai, meu Deus, eu vi isso aí, Jesus falando, lembrei dessa conversa que eu ouvi, né, dele. Eu fico pensando, pra que ele quer isso? Sei lá. É muito forte essa passagem, né, sobre os sacerdotes, o que Jesus está falando, né? Porque sobre o sacerdote ele pôs uma unção muito, muito grande, né? Tanto de adiar o tempo, né? Retardar o tempo do anticristo, ou derrotar ele vindo, né? Derrotar rapidinho o seu império, né? Isso é muito forte, né? O poder que tem um
um sacerdote, assim. Eu vejo assim como alguém que defende o rebanho mesmo, né? Rebanho do lobo, né? Aquele que fica atento, né? Pro lobo não vir e não pegar as ovelhas, né? Então, ele precisa estar atento e não pode se distrair com coisas que não são da missão dele. Então, a missão dele é proteger as ovelhas, é guardar o rebanho de Deus. Não tem outra missão. Deus não está pedindo para ele ser cantor, Deus não está pedindo para ele ser psicólogo, Deus não está pedindo para ele ser escritor, Deus não está pedindo para ele ser advogado, ser político. Não, não é assim que ele vai proteger as ovelhas, porque não é contra homens de carne, né? Mas é contra o espiritual, né? Os seres espirituais, é contra o próprio demônio. Então é uma vida muito espiritual, não humana, né? É mais espiritual do que humana. Então não adianta nada. Eu vou guardar meu rebanho, fazendo uma bela catedral para eles ficarem, né? Uma igreja bonita, né? Não, não é assim que ele vai guardar o rebanho. Ele vai guardar o rebanho cuidando das almas. É espiritual o legado que um padre tem que deixar, não é material, né? O legado que um sacerdote tem que deixar de ser o próprio Cristo, é de ser outro Cristo, né? Então é muito sério. Ele fala que o não ser esse sacerdote tem muitas repercussões terríveis. O rebanho que se dispersa, né? Deus que tem as suas graças e não pode derramar e usar do sacerdote, não pode usar dos pensamentos, das palavras e dos atos do sacerdote, porque eles estão tendo outros pensamentos, dizendo outras palavras, né? Com a cabeça de outro lugar. Então Deus poderia derrotar, Deus quer usar da boca do sacerdote para derrotar o reino do anticristo, para denunciar esse anticristo, né? Para denunciar os esquemas diabólicos, né? Para preparar o povo para ser fortes na fé, para lidar com os assaltos do anticristo, para lidar com as ofertas do anticristo. Então, avisar as ovelhas, olha, ele vai aparecer aí, ele vai te oferecer um caminho, um outro caminho, ele vai tentar te seduzir e mostrar, apontar as possíveis seduções dele, né? E que a ovelha deve dizer não, né? Que a pessoa tem que dizer não para isso, que esse não é o caminho. Então, apontar a direção certa para as pessoas padecem por falta de conhecimento, né? Então, a direção certa para que as pessoas não sejam levadas, né? Não sejam seduzidas. Então, cada ausência de verdade é uma falta enorme. Cada omissão é uma falta terrível. Então, é muito sério. Cada vez mais, né, que a sociedade preocupa mais com o reino humano, né? Porque eles querem denunciar injustiças sociais, né? E é claro que eles têm um lado que eles defendem falando que é o justo, né? E o outro então é o injusto. Então, enquanto eles ficam nessa, eles não estão abertos e atentos ao verdadeiro inimigo, né? Eles estão vendo pessoas, candidatos, e não vendo o que está por trás. E isso em geral, em tudo que acontece, né? Então, não adianta você querer garantir que as suas ovelhas estejam aquecidas, tenha roupa aquecidas, bem enfeitadas, mas elas estão vulneráveis ao mal pela falta do conhecimento, né? Aí é que Jesus fala, eu os chamei de pastores. Então o pastor cuida do rebanho. Ele não quer outra coisa. O pastor não fica, eu vou ficar aqui cuidando do rebanho, mas eu podia tanto, né, ter outras oportunidades. Sei lá,
eu podia tanto viajar, eu podia tanto fazer tantas coisas. E às vezes, né, para querer cuidar de outro rebanho, deixa o rebanho que Deus confiou para ele. Porque ele quer cuidar de outro rebanho. Ele quer estar num posto que não é o dele, que não que, que é interesse humano dele. Ah, mas eu vou ser um pastor melhor se eu tiver mais conhecimento humano, né? Se eu fizer psicologia, eu vou ser um pastor melhor para ajudar minhas ovelhas, né? Mas não precisa de nada disso, porque a sabedoria toda vem de Deus. Não adianta. Se o pastor não tem sabedoria, ele não consegue orientar suas ovelhas. E a sabedoria é algo que não é dado pelos homens, é dado por Deus. Não chamei de solitários, pois não viver egoístamente, né? Não chamei de solitários. Porque se o seu padre, né, se isola dos seus compromissos ali com a comunidade, de estar atendendo confissão, de estar ali disponível para as almas, disponível para as ovelhas, para, sei lá, para tentar viver uma vida mais isolada, né? Se concentrar em outros estudos e investir nele mesmo, em coisas para ele. Não é essa a missão. Então, Deus chamou ele para cuidar de um povo. Deus chamou esses padres para cuidar de um povo, de um rebanho. Então, aí eu fico pensando também, porque muitos são sacerdotes, mas vivem, não assume, né, uma paróquia, fiéis, né, às vezes são sacerdotes, mas ficam fechados muito na comunidade. Eu fico pensando assim, porque acho que eu até comentei isso uma vez com meu esposo, que a Canção Nova forma muitos padres. Então tem padres para servir ali. Mas aí eu fico pensando, não pode concentrar todos num lugar só, né? Esses padres têm que ser doados para a igreja, né? Doados para serem distribuídos em muitos lugares. Porque enquanto tem, às vezes muitos se concentram em um lugar, muitos se concentram em um lugar e outros lugares não tem. Outros lugares as almas ficam abandonadas, as pessoas. Quando tem o sacerdote é uma vez por mês, e olha lá, né? Você vê regiões como na Amazônia, os lugares assim que padecem tanto, e às vezes ficam vários sacerdotes concentrados numa ordem religiosa, tipo os redentoristas lá de Aparecida. Todos lá, eu sei que lá é grande e tudo, né? Mas às vezes assim, numa ordem religiosa se fecha tanto ali, forma tantos padres que podem ser dados para a igreja, para as dioceses, né? Outro ponto também desses solitários é Outro ponto também desses solitários é o seguinte: não chamei de solitários. Então, não é assim, tudo é eu que faço, né? A pessoa se não aceita ajuda, né? Não é para ele ficar solitário na paróquia também, com todos os compromissos, né? Porque isso também faz com que ele fique muito assim, desatento às ovelhas, né? Porque ele enche de compromisso administrativo na paróquia e às vezes tem que cuidar de tanta coisa que não que aí tira no horário de confissão, tira nos atendimentos que poderia estar mais disponível para as pessoas. Então, não é para fazer tudo sozinho, não deveria deixar o padre solitário com toda a carga em cima dele, né? Ou um também para assumir um monte de paróquia, que é o que acontece na minha região aqui, né? São várias comunidades pequenas e tem poucos padres para assumir um monte de pessoas. Então, ele fica meio solitário também na missão. Então, ou outros que vão para missões em lugares distantes, como na Amazônia mesmo, tem muito isso. Às vezes o padre fica muito sozinho, não tem muita ajuda. Então não é assim. E também não é para ele ser autossuficiente, né? E não contar com a equipe, né? Dos ministros, tem que levantar pessoas na igreja para ajudar, né? Não é para ele ser sozinho, solitário. Não é isso que Deus quer também. Ele trabalha em comunidade, mas também nem de capitão, né? Para ser também tem que ser autoridade, não autoritário, né? No sentido assim de ser intimidador, no sentido de ser grosseiro com as pessoas, né? Não é assim também.
O solitário vive sozinho, então não é o que Deus quer. E nem solitário de Deus, né? Tipo assim, eu, do meu jeito, da minha forma, né? Ele anda com Deus, ele conta com Jesus o tempo todo. E nem o capitão que está à frente, e marcha à frente de seus homens. E aí eu fiquei pensando nisso, nesse capitão, né? Porque eu fiquei pensando assim, marcha à frente dos seus homens. Tem padres que são inacessíveis, estão sempre à nossa frente. Tipo assim, você não consegue muito chegar neles, numa ajuda, né? Então, às vezes acontece isso também. Que às vezes é um padre que fica muito famoso e meio que tá na frente do povo, porque tá tão ocupado, ele é tão conhecido, ele é chamado para pregar em tanto lugar, que então ele tá sempre à frente do povo. Aí quando o povo vai procurar, ele já tá longe. Que não é um padre, não pode ser assim também. O padre serve todos, né? Então, não é só a santidade dele e pronto. Não é só a santidade dele e pronto, né? Então, ele precisa ensinar o que está aprendendo. Não pode ser um padre capitão no sentido assim também, que mergulha nos estudos, aí enche de riqueza espiritual, porque estuda muito, né? Porque está estudando, está aprendendo. Então, ele precisa levar isso para o povo, senão ele fica muito à frente e as pessoas não conseguem acompanhar. E nem entender o que está falando quando ele fala, porque o povo está muito pobre de entendimento. Então, tem que ter aquele catequese, aquela paciência para ensinar, de se doar, de não guardar para si. Ah, minha vida espiritual, isso aqui eu guardo para mim, eu que sei. Não. Tudo que ele aprender de Deus, ele doar para as pessoas, né? Doar essa riqueza espiritual para as pessoas, né? Se ele sabe, ele falar. Ele não pensar assim, não, isso não posso falar porque o povo não tá pronto para ouvir. Se eu falar, vai cair audiência aqui, né? Tipo uma TV católica. Se eu falar essas coisas que nós sabemos aqui, vai ter problema depois. Nunca assim. Ele anda do lado, então ele se importa que as pessoas estejam bem instruídas, as ovelhas cresçam também, não é só o pastor, mas as ovelhas que estão com o pastor precisam ser nutridas, tá? Elas precisam crescer, elas não podem ficar raquíticas, né? Elas precisam ser alimentadas. E isso, para fazer isso, você tem que se colocar no lugar, você tem que estar do lado. Não adianta estar na frente, né? Você tem que estar do lado. Você tá numa hierarquia em que você é tipo. Você tem uma posição de um posto que Deus te pôs de comando. Mas esse comando, esse que comanda é o primeiro a servir, como Cristo fez, né? Então é muito sério essa parte também que ele fala aqui, né? Aí ele fala, mas o pastor está no meio do seu rebanho e zela por ele. Então, não só está perto de verdade, está perto atuando, está perto cuidando. Então, cada alma que vai e cada pessoa que entra no confessionário é uma ovelha que precisa de ser bem instruída. Então, não pode ficar marcando tempo, não pode ficar. Tem que gastar-se para ajudar aquela ovelha, para ajudar aquela pessoa. Então, precisa realmente estar no meio, ou seja, precisa se envolver no meio, na vida delas, no que está acontecendo ali. Se envolver não no sentido de assumir as preocupações humanas de todo mundo, né? Se misturar com o humano de ninguém, mas entrar em cada coração e mostrar a Deus. E ali ele ser também um médico das almas, né? Como Jesus era. Que às vezes a pessoa jogava aquela podridão dela ali, da vida dela, do humano dela, e Jesus não tinha medo de ouvir, não tinha medo de entrar nisso para curar, para tirar a pessoa daquela situação. Então não é para falar, ah, tudo bem, e concordar com o pecado de ninguém. Não é estar no meio desse sentido, né? Não é aquele pastor que fala assim, vamos estar no meio do povo, das ideologias deles, dos pensamentos deles, do que eles gostam. Não está no meio da opinião deles, não, de jeito nenhum. Ele vai amar a pessoa, não a opinião dela, porque a opinião dela, igual o padre Douglas falou, muitas das vezes é errada. A opinião contrária a Deus. Então, como que ele vai estar no meio e concordar? Não, mas ele vai se importar com ela, que é uma alma, e vai respeitar ela. Não entrar no meio da opinião dela e gostar daquilo e falar tudo bem. Não. Ele vai entrar no meio, às vezes, para tirar ela do meio de onde ela se está, né?
para colocar no lugar certo. Por que que não se isola? E Jesus está falando, e não se isola porque o rebanho se dispersaria. Se ele sair do meio e se isolar e for lá preocupar com, aí eu quero ser padre, mas eu quero, sei lá, fazer coisa diferente, ou então eu quero escrever um livro. Eu vou ter que me isolar, né, das outras coisas, porque eu vou ter que me dedicar àquele livro, eu vou ter que ficar horas e horas e horas pensando, revisando, né? Então, a concentração dele toda vai estar ali. E aí ele vai ficar se desviado da atenção. Pensa num pastor de ovelha mesmo, uma ovelha andando com as ovelhas. Aí ele começa a escrever, ele tem que sentar num lugarzinho, ir para um lugar calmo e começar a escrever. Então vai ficar olhando para o papel, vai ficar concentrado ali com os pensamentos dele ali no que tem que escrever. E vai finir isso aí, as ovelhas quando vê, pode contar no dedo quantas está lá ainda, né? Então é muito sério isso. Como que ele vai dar atenção para os deveres dele se ele quiser assumir outros compromissos? Então, ele não se isola porque o rebanho se dispersaria e ele não anda na frente também, porque senão as ovelhas estão tudo atrás dele, não tá vendo? Ele não olha para elas aí, né? Então, ele não anda na frente também, porque as ovelhas desatentas do rebanho se desviariam do caminho e seriam vítimas de lobos e ladrões. Muito sério, né? O pastor, se não é um louco, vive no meio do seu rebanho. Então, fora isso é loucura. Jesus está sendo muito claro, né? Se não for louco, ele faz o seu dever. Chama-o, junta, vai e vem incansavelmente ao lado dele. Então, chama-os, né? E o chamado, muitas das vezes, precisa ser aquele chamado. A palavra precisa ser firme, porque precisa chamar as almas, né? Precisa chamar com muita força, com muita vontade, com muito... Chamar as almas, assim, com muito testemunho, com muito ênfase. Não pode ser um chamado sem de qualquer jeito, senão, né, não convence ninguém. Mas tem que ser aquele chamado firme, mostrar para elas o caminho, né? E chamar a atenção delas, chamar-o, é chamar a atenção de alguém para alguma coisa. Então, chamar a atenção dela também, se ela está olhando para outra coisa, está errada, né? Então, chamar a atenção dela, juntar elas, né? Reunir elas. Então, aproximar elas. Vai e vem incansavelmente ao lado dele. Vai à frente dele nos assuntos difíceis. É o primeiro a testar a dificuldade. Alisa-as com o melhor que pode. Esforça-se para tornar seguras as vias estranhas. Até mesmo uma via estranha, assim, às vezes a pessoa está com dúvida na fé. Para ela é uma via estranha, mas eu estou com dúvida desse caminho, se é isso mesmo, se é a igreja católica, padre. Por causa disso eu não entendo isso, e não entendo isso, e não entendo isso, e não entendo isso, porque na minha família as pessoas são de outra religião, então eu estou insegura de passar por essa via que o senhor está me falando. Então ele se esforça para apontar mesmo quanto é seguro para a alma, para explicar para ela, né? Para abrir os caminhos e não para fechar os caminhos. Em vez de você tornar o caminho seguro, né? Quando um padre diz coisas dúbias, coisas obscuras, as pessoas começam a ficar meio que inseguras, né? Não confiam mais. Será que o padre acredita mesmo, né? Porque elas observam. Será que o padre acredita mesmo na Eucaristia? Será que ele acredita mesmo no que está falando? Porque cada vez mais se torna tão confuso. A palavra de Deus é o caminho. Mas se a gente começa a fazer nossas interpretações e tornar difícil, fica uma via estranha. A santidade. A santidade é um caminho. Entende? Só que você fecha isso para as pessoas, fazendo elas crerem que elas são sempre miseráveis, que isso não é possível. Então elas ficam inseguras de tentar a santidade, porque elas não acreditam que pode agradar a Deus. Então é meio que torna inseguro aquela via, uma via estranha. Tipo assim, estranho para ela. Causa um estranhamento lá, não é para mim a santidade. Santidade é só para Santa Teresinha, para Santa Teresa d'Ávila.
Não é para mim, não é seguro eu tentar isso, porque senão eu vou ser muito soberba, né? Se eu tentar essa santidade. Então, e ao contrário, tem que esforçar para mostrar para ela que a melhor coisa que ela pode fazer na vida dela é buscar a santidade. E dar para ela segurança, apontar para ela que esse é o caminho, né? Então, é muito triste quando o sacerdote meio que fecha os caminhos das pessoas. Que faz quando quer que as pessoas só ficam sendo só no humano, no humano, no humano, no humano, e se fecha nisso. É como se aquele caminho da santidade, ele falasse assim, nem olha para lá. Nem olha para lá, porque é muita pretensão. Isso é para pouca gente. Isso aí Deus escolhe a dedo. E é poucos, poucos, poucos mesmo que vão. E tem que ter sinais, tem que ter chagas no corpo, tem que ter obras muito grandes. É como se mostrasse para a pessoa, não precisa não, precisa disso não, precisa ir lá não. Não dá muita segurança para a pessoa de ir, porque a pessoa pensa, se eu não preciso ir lá, deve ser perigoso aquele caminho, né? Deve ser, realmente não é para mim. Então, fecha o caminho da santidade, sabe? Fazendo com que as pessoas não acreditem mais na santidade, não torna acessível. Se tornar um caminho seguro, é se tornar ele inacessível até. Porque isso não ajuda a pessoa a santidade, só quer que a pessoa se concentre no mínimo, né? Então, o sacerdote que Jesus está pedindo, que ele sempre quis e instituiu, né? Esforça-se para tornar seguras as vias estranhas. Então fica no local difícil para ver suas ovelhas passarem. E qual que é o local difícil? É o caminho estreito, né? É o caminho mesmo da santidade, que é difícil porque, né? Por causa da fraqueza do ser humano, né? De tudo que ela vai enfrentar, mas tudo faz parte para ela se santificar, né? Mas ele ajuda elas a passar pelo caminho difícil. A pessoa fala, mas o jovem chega até o padre e fala, mas é muito difícil viver a castidade. Parece ser um caminho muito difícil. É mais fácil para mim me entregar ao vício, né? Me entregar mesmo, pecar. É difícil não pecar, a pessoa fala assim pro padre, né? É difícil largar aquele vício, mas ele ajuda a pessoa a segurar ela que é a melhor coisa que ela pode fazer. Mas é estranho, padre. Por que que eu preciso vencer esse vício, né? Por que tem tanta gente fazendo isso? Por que que o senhor está dizendo que não é o certo? Parece tão estranho para mim. É estranho porque as pessoas acham estranho buscar santidade. Os jovens lá na faculdade, onde eu estudo, eles acham estranho eu ir na igreja. Parece estranho o que eu estou fazendo, padre. Parece normal. O normal que eu estou vendo no mundo, que eu estou vendo na minha faculdade, nas conversas entre meus amigos, é seguir outra via, não essa. Parece que eu parecia um ET fazendo isso. E o padre fala, mas é o local certo, é o caminho certo. Por mais difícil que pareça, é o que realmente é bom. Ensinar a pessoa a mudar a mentalidade, né? A ver o bem naquilo que o mundo chama de estranho, que o mundo chama de caminho errado. É ele mostrar para o jovem, não, eles estão de cabeça virada. Parece que é você, porque estão te chamando de fanático, de papa hóstia, de não sei o quê. Eles dão seus nomes, né, para as pessoas que caminham. Eles zoam mesmo. Mas você não tem que se apoiar no que os outros dizem. Você tem que se apoiar na verdade. E a verdade é que você está no local certo, por mais difícil que pareça. E por mais estranho, e parece que agora para você não tem sentido se sacrificar tanto para lutar contra o mal, mas você vai ver sentido nisso, você vai ver. Então você tem que permanecer, então tem que dar essa força para a pessoa. Entende? Não tem que falar pro jovem assim, não relaxa. Seus amigos tá certo, você tá exagerando demais. Relaxa um pouco, não é tudo isso também. Né? Se acontecer, aconteceu. Se você tiver essa fraqueza, né? Tipo assim, não é relaxar a pessoa, não, é dizer para ela assim, mas você tá errado de ficar ouvindo esses amigos, de dar tanta. Sério que você vai dar mais crédito para o que eles falam do que para o que Jesus fala? Entende? Tem que dizer as coisas que são mais difíceis para as pessoas, não que são mais toleráveis para elas. Então,
O pastor precisa ficar no local difícil para ver suas ovelhas passarem. E ele também tem que estar lá, porque ele tem que estar no local difícil para suas ovelhas passarem, para ajudar elas e para ele também dar testemunho, porque já pensou se o padre fala que tem que seguir à risca a palavra de Deus e o padre dá outro testemunho? O padre é o mais controverso que tem. Ele está em outro caminho e está dizendo que o caminho é o outro, mas ele mesmo não está lá. Aí a pessoa não vê o sacerdote, não é porque tem que se apoiar no sacerdote, no sentido assim, se apoiar em Deus, mas o sacerdote está lá para também encorajar o seu rebanho, assim como Jesus sempre esteve para encorajar as pessoas, né? Sempre esteve enquanto ele esteve na terra e nunca nos deixou, né? Porque ele veio na Eucaristia justamente para continuar com a gente, nos apontando o caminho. Isso também mostra para o sacerdote que a missão dele é interrupta, não acaba, né? Ah, eu já tô velho, né? Não, o seu Jonas foi até morrer. Então, pensa, para ver suas ovelhas passarem. E se ele vê uma ovelha medrosa e fraca, então se ele ficar atento, ele também vai conseguir perceber as debilidades de cada uma, né? Aquela que é mais medrosa, né? Aquela que está tentando recuar, que está com medo, né? A fraca. Ele vai poder dar ajuda para cada uma na medida que elas precisam. Se ele tem esse olhar atento, sabe? Esse olhar atento. Mas hoje em dia se fala, não pode julgar. Eu não vou entrar na vida daquela pessoa, não. Aí eu vi que aquela ministra da Eucaristia tá meio falhando com os compromissos dela aqui na igreja. Tô vendo que ela tá meio assim, que ela tá fazendo as coisas de qualquer jeito. Que eu já orientei ela e ela pega na hoxa e arruma tudo de qualquer jeito. Tô vendo que ela tá muito desligada. Vou conversar com ela para ver o que tá acontecendo. Hoje em dia, quantos querem perder tempo para ganhar almas? Perder tempo deles, né? Para se dedicar a ajudar, se doando. Porque não é perder tempo. Servir é felicidade. Mas quantos vê alegria nisso? Muitos falam, não julgueis. Por quê? Porque é uma forma de dizer assim, não se ocupe disso. Se poupe. Se poupe de esquentar a cabeça. Agora o pastor carrega o povo mesmo. Coloque em seus ombros. Se ela está um pouquinho fraca, não, pode deixar. Vou carregar. Essa ministra está falando que está com dúvida porque o esposo dela é evangélico e ela está começando a duvidar do que ela está fazendo ali. Então é um momento que ela precisa de ser carregada no ombro. Então vamos fazer um retiro, uma formação para ministra aprofundada sobre a Eucaristia, sobre a fé católica. E você pegar no ombro a pessoa quando ela por si mesma já não está acreditando mais e renovar ela, né, o vigor da pessoa. Dar uma boa catequese é pegar as crianças no colo mesmo, mas não no colo de sentido, ai, meu amor, não tem problema não. Ai, você não gosta que fale essas coisas não, aqui na catequese. Não, a gente muda. Você reclamou com o pai, com a mãe, seus pais estão reclamando. Tá bom, tudo bem, vamos mudar um pouco nossa metodologia. Não. Pegar no colo mesmo, é cuidar, é dar leite, né? Então é alimentar elas desde pequenininhas. E a carrega para além do local perigoso. Porque ela tá fraca e o lobo já tá. O lobo tá aproveitando, tá vendo a dúvida dela, tá vendo se ela não tá duvidando da Eucaristia ou não, que já tá meio assim. E tá doido pra fazer ela sair da igreja católica. Tá doido, né? Então, o lobo fica no caminho, sabia? É estranho dizer isso, mas ele é perseverante. Ele não desiste, não, de pegar alguém à espreita, não. Mesmo que demore, ele fique lá olhando, olhando, esperando a hora, mas ele é persistente. Olha pra você ver. Ele não foge, mas se lança sobre ele, na frente de suas ovelhas. Então, o pastor não deve fugir, né? Mas está pronto a defender. E como que eu defendo o lobo? É quando, por exemplo, a pessoa que abandona a fé, como esse exemplo da ministra, né? Porque às vezes está sendo enganada. Ela está sendo enganada, está ouvindo outra voz. E quando tem a voz de Jesus, do sacerdote, ele está defendendo a ovelha do assalto.
porque ela está sendo assaltada pelo demônio com os pensamentos errados. Ela está sendo assaltada. Então, ele está pronto para defender, apontando a verdade, defender Deus, né? E a verdade de Deus para aquela alma. E defender aquela alma dos inimigos, carne, mundo e demônio. Defender a alma desses três inimigos não é de deixar a alma, vai, deixa a vida te levar. Não tem problema ser do mundo não, e ser de Deus também não, não. Tranquilo. Deus é amor. Opa. Mesmo à custa da morte para salvá-las. Mesmo à custa da morte para salvá-las. Ele se imola, como Jesus, ó, por elas. Morte do seu tempo, morte sugando o seu cérebro para atender as pessoas, né? Morte de tudo, morte de qualquer coisa, porque está ali para doar para todo mundo. Ele se imola por elas para saciar a fome da fera. Então, para saciar a fome da fera, ele se imola por elas. Tipo assim, tira de mim, pega eu, mas não pega eles, né? Ele dá a vida igual Jesus deu pelas ovelhas. O Padre Pio atendia a confissão. E cada alma, então, que ele fazia isso, porque o demônio vinha em cima dele. E ele era, tipo, uma vítima pelos sacerdotes, né? Então, a bronca vinha tudo para ele, né? Para que assim não sinta mais a necessidade de despedaçar. Quantas feras existem hoje contra as almas? Então, não é um só, né? É várias feras. E o pastor não se perde em conversas inúteis, né? Nem na homilia, né? Ficar com conversa inútil na homilia, né? Falando de política, falando de futebol, sei lá, falando de pessoas. Ai, vamos falar do filósofo tal, vamos citar agora o teólogo tal, vamos citar não sei o quê, ai, vamos citar o que aconteceu comigo lá. Não. É o tempo que você tem ali com o microfone na mão, na homilia, meu Deus, para falar da verdade, do evangelho, da palavra de Deus. É uma oportunidade enorme. Então, o pastor não se perde em conversas inúteis com os trausentes e não se diverte pelas costas com coisas que não lhe cabem. Ele cuida do seu rebanho e isso basta, tá vendo? Basta isso, essa é a missão do sacerdote, não precisa de mais nada. Deus não está exigindo mais nada do sacerdote, a não ser ele fazer a missão dele. Ai, essa parte aqui também é muito forte, né? O primeiro ídolo, o ciúme. Vocês deveriam ser caridosos para induzir os outros à caridade. O que você é? Ciumento um do outro. Você se ofende se um leigo critica. Mas vocês não criticam um ao outro. Muitas vezes injustamente. O superior critica os subordinados. O subordinado critica os superiores. Você fica com ciúme de um de vocês. Se um de vocês é notado. Se o outro se sai melhor do que você. Se um de vocês se torna mais rico. Isso que deveria horrorizá-los. Pelo contrário, que dá água na boca. O máximo. Mas eu era o eterno sacerdote. Mas eu era o eterno sacerdote rico. Então, eu deveria olhar o exemplo de Jesus, né? Que veio na maior humildade. Poucos sacerdotes, né? Seguiram isso, né? Fizeram os votos de pobreza mesmo, que foram pobres, 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 pobres. Eu lembro que no filme do Padre Pio, ele ia ser proibido, né? De atender confissão. É pra você ver. Olha as penas que eles davam pro padre. Quando o padre... acho que eles penalizou ele porque as missas dele demoravam muito, né? Aí vem uma ordem para que os padres falam que os padres modernos, as missas deveriam ser mais curtas, né? E aí eles penalizou ele lá, por outras coisas também, que eles faziam muita calúnia dele, falava que tinha amante, um monte de coisa assim. E aí o Padre Pio, ele... olha o castigo que eles deram para ele. Não atender confissão e celebrar a missa. Está castigando quem? Jesus. Aí ele virou e falou assim, mas eu só sei fazer isso.
Porque a missão dele. Ele não tinha dinheiro. O pai dele uma vez foi atrás dele pedir dinheiro. Ele não tinha dinheiro para dar pro pai. Ele era pobre, 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 pobre mesmo. Não tinha salário, não. Ele era voto de pobreza. Voto de pobreza mesmo. Mas pobreza mesmo. Né? Pobreza assim, de não ficar preocupando em ficar pegando dinheiro e ter dinheiro. Então é muito sério, né? Aí, essa questão do ciúme. Às vezes o leigo quer falar alguma coisa e eles já são calados. Né? Uma das últimas missas que eu fui, foi muito bonita a homilia do padre, mas ele calou todo mundo, intimidou a assembleia toda, falando, ó, quem tem gente que fica criticando, mas quem critica são aqueles que não fazem nada. Aí ele falou assim, que para a pessoa criticar tem que pegar e fazer. Aí eu fiquei pensando, mas então a gente tem que pegar e ser sacerdote? Então, aí a gente vê que não pode, que não é o que Deus quer, né? Então, você pensa, então não posso falar nada. Nada, mesmo se ver alguma coisa errada. O padre vai falar, não foi você que se consagrou para ser sacerdote. Então, meio que é um jeito de calar a boca das pessoas, né? Aí ele ficou apontando um monte de coisa assim, errada nas pessoas. Aí eu fiquei pensando, né? Depois dessa, o povo sai tudo de cabeça baixa, né? Aí eu fiquei pensando, né? Como que seria bonito se o sacerdote fosse aberto? Não, eu não falo para essas críticas sem caridade na internet, selando os padres e caluniando, não, mas abertos também para quando o povo fala uma coisa, né? Padre, aquilo que o senhor falou na homilia, né? Eu não gostei, padre. Eu posso ter entendido errado, mas eu gostaria que o senhor explicasse isso. Isso tá aberto para retratar alguma coisa. Ser humilde, ô, gente. Eu me confundi. Eu não devia ter misturado coisa política aqui no meio dessa homilia. Peço perdão de vocês. Quantos têm essa humildade? Não, xingar a gente ainda por cima. Se a gente não gostar do que estão falando, ainda xinga a gente, né? Intimida, né? E essa questão de ciúme, quantos querem ser famosos? Porque começou a sentir, foi o que foi falado no estudo, né, da vida íntima. Começa a ver os cantores, né, os escritores, os que são famosos, conhecidos, e quer também ser, quer ter esse gostinho também, né? Quanto sente ciúme, vontade de... Deveria sentir horror, né? Deveria sentir horror e falar assim, Jesus não era assim, Jesus não precisava subir em palco. Por que eu tenho que ir em palco, né? Deveria sentir assim, deveria sentir dó, compaixão pelos que estão procurando isso. E não falar, eu também quero um pouco disso, né? Igual a moça que era freira e deixou, né? Ela participou do The Voice, depois ela gostou tanto que ela quis abandonar a vida religiosa para ser cantora. Ela virou e falou assim, uma coisa que me inspirou muito a fazer o que eu tô fazendo, a ser freira e cantar, é ver o exemplo dos sacerdotes brasileiros que vão em shows. Dá pra você ver. Então é muito sério. Às vezes o ciúme para querer competir com outro padre, né? Deixa eu quero, nossa, o padre anterior, vou ser muito melhor que o padre anterior dessa paróquia aqui. Vou deixar essa paróquia mais bonita ainda. Toda a reforma que o padre fez, eu vou mudar tudo. Vamos para deixar mais linda ainda essa paróquia. É muito complicado. Seja perfeito e você será notado e elogiado. Por mais que você deva se preocupar apenas para a glória de Deus. Porque as pessoas hoje, elas estão mais tocadas por padres que realmente são espirituais. Sabe? O padre muito famoso, muito que preocupa muito com fama, meio que aborrece. Aborrece.
As pessoas hoje, o que arrasta é o testemunho, né? O que arrasta mesmo a pessoa ao ponto dela ser fiel a Jesus, ela tem um testemunho do sacerdote. Seja perfeito e você fará o bem no único propósito digno de sua vestimenta, ou de trazer almas para Deus. Então, as pessoas que são resgatadas por Deus através do sacerdote, elas não esquecem nunca do bem que esse sacerdote fez. E elas não esquecem deles no coração delas, não porque elas acham eles lindo, maravilhoso, porque, ai, nossa, aquele padre lá é maravilhoso e tal, né? Amo estar no show deles, não, mas é uma gratidão de filha, elas se sentem filhas deles, filhas espirituais, que foram salvas, né, pelo bem que aquele sacerdote proporcionou na vida delas. Elas não esquecem nunca, então nas orações delas o sacerdote sempre está. Agora os famosos não estão na oração do povo, por isso que está, né, nessa situação. O povo só lembra porque tem alguma coisa boa neles que sensível, né, que atrai o sensível da pessoa. Mas a alma, do ponto da pessoa se preocupar com ele, de rezar, de ter um carinho tão grande, de sentir no compromisso de rezar por aquele sacerdote a vida toda. Isso é quando essas são tocadas na alma. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Quero aqui partilhar um pouco desse trecho que fala do sacerdote contra o anticristo, né? Então aqui diz que o sacerdote contra o anticristo, visto que o sacerdote tem um papel fundamental a desempenhar em adiar o tempo do anticristo ou derrotá-lo quando ele se manifestar. Sua falta tem percussões terríveis. Então, meus irmãos, aqui Jesus está falando que os sacerdotes, né, os padres, né, eles têm o poder, né, tem um papel fundamental de poder adiar o tempo do anticristo, né? Ou quando o tempo do anticristo acontecer, ele ter o poder de derrotá-lo, esse tempo do anticristo, né? Mas a falta do sacerdote, né? É terrível, né? Porque Jesus fala que é por causa dessas faltas, né? Que Jesus repreende os sacerdotes. No trecho a seguinte ele fala: expondo 4 falhas mortais já encontradas entre muitas delas na década de 1940, né? Por causa das falhas dos sacerdotes, Jesus repreende, né, esses padres e sacerdotes, né? Porque Deus colocou nas mãos dele esse poder de poder adiar, né, o tempo do anticristo e quando esse tempo chegar, ele ter a coragem, a garra, né, de derrotá-lo, né, acabar com a força do anticristo, né? Está nas mãos do sacerdote, mas os sacerdotes falham, né? Isso Jesus fica irritado, né, com essas falhas dos sacerdotes. Então ele diz: é uma página triste de ditar, escreve e lê, mas é verdade e deve ser contada. Escreve é para os padres, então ele está dizendo exclusivamente para os padres. Eu chamei de pastores, não os chamei de solitário, nem de capitão. O solitário vive sozinho, o capitão marcha à frente de seus homens. Mas o pastor
será no meio, está no meio de seus rebanhos e zela por eles. Então Jesus está falando aqui que ele chamou os pastores, né? Chamou os pastores, não chamou eles de solitário, porque o solitário ele trabalha sozinho. E o solitário ele vai ficar ali nas suas orações sozinho, sem se preocupar com nada, né? Sem se preocupar com a conversão dos seus fiéis, com a conversão dos pecadores, não trabalha, não faz a obra que Deus deseja. Então ele está ali solitário, só tendo Deus só para ele, né? O capitão, o que que ele faz? O capitão, ele vai à frente, né? O capitão ele marcha à frente, né, dos homens, deixando os pastores, deixando o rebanho para trás, né? Então o padre ele não pode ser um capitão deixando os seus rebanhos para trás, os seus fiéis para trás, né? Mas ele deixou o sacerdote no meio do povo, para zelar, né? Para zelar pelo povo, para ensinar o povo, para que o povo não fique disperso dele, porque um sacerdote isolado, um sacerdote que não está com a preocupação com o seu rebanho, e o rebanho que não faz a obra que Deus quer, não ajuda os fiéis vão ficar dispersos, né? É, nas mãos de ladrões, né? Que ele fala que eles não se isolam porque o rebanho fica disperso. Ele não anda à frente porque as ovelhas desatenta do rebanho se desvia do caminho e seria vítima de lobos e ladrões. Então, quando um sacerdote não desenvolve o trabalho que Deus quer, as ovelhas ficam dispersas, né? Fica à mercê de lobos e ladrões. Então, essas ovelhas vão o quê? Vão ficar perdidas, vagando, não tendo rumo, não tendo um caminho, uma direção. É por isso que Deus fica irritado com os sacerdotes, porque não estão fazendo o papel dele, né? De, de ajudar a Deus a pastorear o seu rebanho. Amém? Fiat, fiat, fiat. Essa parte de fechar a via também do caminho, tornar obscuro, é quando eles fazem pouco também do que Deus, das revelações de particular, das aparições mariana. Quando eles falam para as pessoas assim, não acredita não, cuidado. E põe medo nas pessoas, falam assim, olha, que caminho ali não quer dizer que tá certo não. Toma cuidado para passar ali, eu não posso te garantir nada não. Aí as pessoas ficam, vou ou não vou, vou ou não vou, leio ou não leio. Então, quando eles falam assim, essa revelação particular não é obrigado a acreditar não. E eles não fazem muito disso, não trazem isso para as paróquias, para as homilias, não ensinam esses livros, né? Então é como que se deixasse o caminho obscurecido, né? Porque eles não põem muita ênfase naquilo, não deixa as pessoas assim, você que sabe. Você não é obrigado não, tá? Você não é obrigado a acreditar não, tá? Você que sabe. Deixa o caminho assim meio que obscurecido, a pessoa fica insegura, vou ou não vou, vou ou não vou. Em vez dele abrir os caminhos, sendo ele o primeiro a ler, né? E a ensinar. E mostrando, não, é bom demais, eu tô lendo, nossa, isso tá mudando a minha vida, né? Pode vir que isso aqui é seguro, é divino, né? Aí muitas das vezes eles falam, não, acho que não é divino não, vamos ficar só no que a gente já tem da Bíblia e pronto, acabou. Vamos ficar só onde a gente já tem segurança, que já foi muito aberta essa via, que muita gente já passou, e a gente tem certeza que aqui pode ficar, entendeu? Aí quando Deus traz o novo, ele se fecha pro novo. Porque você fala, vamos ficar onde a gente já sabe, que a gente já conhece o trajeto?